aqui nos Estados Unidos, a Edneide Santos também, a Daniela Almeida de Salvador. Amados, esse culto é um culto profético. Eu disse à igreja que toda sexta-feira a gente ia fazer um culto profético, irmãos. Irmãos, a igreja precisa entender que nós temos uma ordem de Deus para profetizar. E não é profetizar sobre aquilo que você sabe que vai acontecer. É profetizar sobre o impossível. E eu coloquei aqui, já coloquei em outro culto profético, o mesmo versículo 37:4, quando Deus manda o profeta Ezequiel profetizar. E olhe que a visão que ele estava tendo naquele momento era uma visão caótica, triste. Uma visão, não tinha nenhuma possibilidade do profeta acreditar que aqueles ossos pudessem reviver, mas Deus falou com ele. Poderão reviver? Então profetiza aí. Então o que Deus estava dizendo era: se você crê em mim, profetiza no meio dessa situação que você está vivendo. Eu queria perguntar para a igreja que está conosco hoje aqui, se tem alguém aqui que está conosco, que está vivendo uma situação assim que você diz, é impossível ser resolvida. Você quer ver uma situação que parece impossível? Um câncer, um desgaste no casamento tão grande que você diz, não tem mais como reverter a situação, está difícil. Alguém que você ama, que está caminhando por caminhos tão terríveis que você fala, meu Deus, você está só esperando a má notícia. Quantas mães não tem aí dizendo, vive com o coração na mão, tadinhas, esperando a má notícia. Que má notícia é essa? Elizabeth Mendes, pastor, e quando a gente profetiza e nada acontece? Você vai continuar profetizando e não tem como você profetizar e nada acontecer. Se você tomou posse da palavra e está profetizando, agora entenda, tem coisas que eu profetizo e Deus faz na hora. Tem coisas que leva dias, meses ou anos, porque Deus ele tem um tempo dele. Por exemplo, se eu estou profetizando numa situação da minha vida, que Deus está usando essa situação para me moldar, para trabalhar em mim, aí eu profetizo, Deus vai mudar a situação? De imediato não. Ele vai mudar quando eu me moldar, quando eu estiver do jeito que Ele quer. Nós temos que entender que o trabalhar de Deus é atendendo os seus filhos. Mas a Bíblia diz que Deus faz tudo o que lhe apraz. O que é que essa palavra quer dizer? Quer dizer que Deus faz tudo que agrada a Ele, pastor. Então, às vezes, Deus está usando uma situação para me lapidar, para fazer com que eu seja um crente melhor, para fazer com que eu seja digno de receber as promessas dEle e a minha salvação. Aí eu vou profetizar que aquela situação acabe. Aí Deus diz, não, eu não posso tirar você dessa situação agora, porque eu estou trabalhando em você. Mas que vai acontecer, vai. Nessa passagem bíblica, Deus mostrou para Ezequiel a nação de Israel que estava destruída. Mas essa nação estava sendo trabalhada. Ela estava destruída, a nação de Israel naquele momento, mas ela estava sendo trabalhada porque ela estava onde? No cativeiro. Eles estavam no cativeiro babilônico, debaixo do chicote de Nabucodonosor. Deus mandou o profeta profetizar, ele viu o vale de ossos, se formar um grande exército, mas quando ele voltou para lá, para o cativeiro, já não estava tudo lá arrumado não, demorou um tempo. Esse pessoal voltou a Jerusalém. Teve um momento que Ciro Medo-Persa conquistou Babilônia, permitiu o retorno a Jerusalém para a reconstrução dos muros, reconstrução do templo. Neemias voltou para reconstruir, Zorobabel voltou para trabalhar. Foi assim, Esdras voltou para trazer o povo de volta a receber a palavra de Deus. Existia ali muitos em Israel que estavam casadas com mulheres sírias, babilônicas. Houve uma mixigenação, uma mistura, e eles tiveram que se adequar à vontade de Deus. Então, quando eu profetizo, eu estou dizendo que Deus vai fazer, mas eu não posso determinar a Deus qual é o tempo dele, porque ninguém manda em Deus. Mas quando eu profetizo, eu estou dizendo que creio. Eu estou dizendo para Deus, Deus, eu estou passando por essa situação aqui,
mas eu estou profetizando que o Senhor vai resolver. Você sabia que a melhor coisa que nós temos que pensar em nossas vidas é que eu preciso me analisar. E ninguém analisa eu melhor do que Deus, e depois de Deus eu mesmo. Quando eu sou honesto comigo mesmo, sincero diante de Deus, eu vou ver em mim coisas que Deus quer mudar. E a palavra de Deus vai dizer isso, porque a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 11, na celebração da Santa Ceia, a palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine a você mesmo. Então, meus amados, se eu estou pedindo algo a Deus e Deus está demorando para me atender, eu preciso pensar: peraí, o que é que está acontecendo que eu não recebi ainda a minha bênção? E orar a Deus dizendo: Senhor, me perdoa, mas me mostra, Deus. O Senhor me revele. A tua palavra diz que o Senhor revela o oculto e revela o escondido. Então me revela o que é que eu preciso, Deus, fazer para que seja merecedor do cumprimento das tuas promessas e que essa profecia se cumpra na minha vida. Porque, irmãos, nós estamos vivendo uma época agora que é uma época de muita distração. Vou dar um exemplo aqui rapidinho. E tomo para mim também, porque o que eu estou pregando é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, ela vai cortar lá em você e corta aqui em mim também. Observe só comigo agora, qual é a ferramenta hoje mais usada pelo diabo? O celular. Mas se você usa o celular para ouvir louvores, para ouvir a palavra, para mandar mensagem de Deus para as pessoas, parabéns, você está sendo missionário e missionária. Tem gente que entra num canal desse, todo dia em busca de uma palavra de Deus para a sua vida, mas não tem coragem de compartilhar. É só apertar um botãozinho para compartilhar, mas não tem coragem de fazer. Ah, porque eu vou incomodar fulano. Mas incomoda fulano com seus vícios, com as suas manias, mas não quer incomodar com a palavra de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, amados? Que às vezes eu estou: oh Deus, vou profetizar, Deus vai resolver, Deus vai fazer, Deus atende a minha oração, Deus, Deus. Mas é só naquela hora. Depois, zero. Não lê a palavra, não medita na palavra. Vocês estão me entendendo, amados? Aí Deus disse: quer dizer que você só me procura? Eu imagino Deus de braço cruzado assim, olhando para você e dizendo, para você e para mim também, para todos nós, olhando assim, dizendo: quer dizer que você só me procura para pedir, mas me adorar que é bom você não faz. Na hora que você vai errar, você não pensa em mim, no meu sacrifício, no meu sangue derramado. E aí? Aqui tem pai e tem mãe me acompanhando aqui, que já tiveram mágoa dos seus filhos. Tem ou não tem? Das suas filhas? Tem. Eu já tive. E tenho até hoje. Quando você vê um filho que você dá tudo para ele, uma filha que você dá tudo para ele paparicando o vizinho, o amigo, porque fulano, ele admira o amigo, e você fica olhando para ele dizendo: e eu, você não admira não? Quer dizer que você só admira fulano. Às vezes admira, tem um pai maravilhoso, um homem de Deus, mas está admirando o cachaceiro, está admirando o cantor que usa droga, está admirando o ator que é um pornográfico, é um homem que vive totalmente fora da vontade de Deus. Deus mudou completamente a minha pregação hoje aqui, que eu ia pregar outra coisa, mas infelizmente essa pergunta da irmã me motivou, e eu creio que é verdade o que eu estou dizendo, que o Espírito Santo está dizendo: fala, porque tem muita gente pedindo aí que não sai do Kawaii, do TikTok, vai para o YouTube não para ouvir minha palavra. Não, tem muito crente aí que gosta de um forró, de uma música imoral,
e fica me pedindo as coisas, quer receber, mas não quer saber de mim. Me vê apenas como um banco onde ele vai buscar dinheiro. Me vê apenas como uma concessionária onde vai buscar o carro. É prostituto, gosta de pornografia. E Deus diz: é assim que você quer que eu lhe abençoe? É? Você quer que eu lhe abençoe para você pegar minha bênção e ir comemorar com o diabo? É exatamente isso, irmãos. A palavra hoje está cortando, e eu sei que pessoas vão mudar de vida a partir de hoje, eu tenho certeza. Vão começar a pensar: pastor, eu não gosto de ler. Não tem problema, mas você tem um celular para você ouvir pregação, para você ouvir palavra. Se você botar no YouTube estudo da palavra de Deus, é só o que vai ter, meu irmão. Milhares de vídeos. Você tem esse culto no lar todo dia, Deus falando com você. Então, se eu profetizo, mas o Deus em cujo nome eu profetizo, não estou de bem com ele, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Tem hora que o Pai, o nosso Pai Celestial, despreza o Filho. Você quer ver só uma coisa aqui? Quantas mães e pais estão aqui comigo nesta live que já ficaram magoados com seus filhos, porque eles não escutam eles, mas escutam o coleguinha de cabeça tão vazia quanto eles, a amiguinha, que acha que os pais é quadrado, que o pai e a mãe pegam no pé demais. Não vê que o pai e a mãe estão pegando no pé para evitar o pior, mas atende o conselho da outra, vê a novela, quer ficar rebelde igual aquela atriz que xinga a mãe. Quantos pais já passaram por isso? Bota assim eu, só para me ver aqui, porque eu já passei por isso. Já teve um momento que eu fiquei olhando assim, disse: mas rapaz, aqui que eu já botou eu, pastor. Porque é verdade, irmãos. A palavra hoje é profetiza, mas entra na vereda do Senhor, meu irmão. A Flavinha Reis já botou meu filho. Olha aqui quantas irmãs estão botando verdade, pastor, eu já passei por isso. Olha o irmão João, irmão Gleison Brito, eu. Sim, irmãos, porque Deus, você imagine que nós pecadores falhos ficamos magoados quando um filho nosso, uma filha, valoriza mais uma pessoa de fora que não dá nada a eles, não dá amor, não dá carinho, hein? E quando uma filha sua ou um filho seu: ah, papai, mamãe, eu fui me aconselhar com fulana. Você vai se aconselhar com quem, meu filho? Fulano. Meu filho, fulana tem condições de lhe aconselhar? Tem vida no altar? Tem a presença de Deus para lhe aconselhar? Porque às vezes vai se aconselhar com uma pessoa que gosta de beber, que até usa droga, que pratica sexo ilícito, que está nos braços de um, nos braços de outro. Qual é a bagagem que essa pessoa tem para lhe aconselhar? Seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó tem. Na hora de pedir conselho tem que saber a quem pede. Então como é que Deus fica? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. É quando eu deixo de buscar a Deus e vou buscar um conselho com alguém tão fraco, tão frágil como eu, e às vezes, na maioria das vezes, mais pecador do que eu. Você quer que as coisas de Deus aconteçam na sua vida? Me diga uma coisa: quantas pessoas estavam na Babilônia, cativos, quando aconteceu esse vale de ossos secos do profeta? Milhares. Milhares estavam lá sofrendo, apanhando debaixo do chicote de Nabucodonosor. Mas quem foi que Deus levou para o vale de ossos para mostrar o poder dele? O profeta Ezequiel, filho de Buzi. Você está entendendo? Deus poderia pegar vários deles e levar, mas levou o profeta. O que é que Deus diz na palavra dele? 2 Crônicas 7,14: se o meu povo,
Olhe como Deus é seletivo. Se o meu povo orar, jejuar, primeiro ele diz me buscar, orar, jejuar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Você sabe o que é? Se ele diz eu ouvirei dos céus, ele está dizendo eu estou longe de você, mas eu vou me aproximar. Ele está falando ouvirei dos céus, então ele não está perto, ele está longe, está nos céus. E sararei a sua terra, sararei a sua vida, lhe abençoarei. Me buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo teu coração. Tem gente que é crente, de noite está com a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, mas durante o dia está na rodada de fofoca, está contando piada, está rindo da desgraça alheia, está comemorando as coisas ruins da vida, está acompanhando o que o diabo faz. Pastor, o que é que o diabo faz? Tudo isso que você está vendo aí, essas desgraças, morte, famílias desintegradas. Tem gente, irmãos, que fica acompanhando passo a passo a situação de pessoas que praticaram um grande mal usada pelo diabo. Quantos crentes perderam horas da sua vida acompanhando Suzane Riffhoff, será aquela mulher que matou o pai e a mãe? Lembra daquele episódio? Pois é, pessoas ficaram horas acompanhando tudo sobre ela, vendo detalhes daquele brutal assassinato, duplo assassinato, e Deus curando, Deus manifestando o seu poder, às vezes tão perto na sua família, e você. E tem mais, se torna emissário, porta-voz do inferno. Você sabe o que é ser porta-voz do inferno? É ficar comentando notícia ruim. Rapaz, tu viu? O cara matou o outro no assalto. Rapaz, tu viu o homem batendo na mulher, pai? Rapaz, tu viu não sei o que, não sei o que. Fica passando para as pessoas as obras do diabo. Amados, pelo amor de Deus, passe as boas novas. O Senhor disse, ide e pregai o evangelho. O evangelho é boas novas a toda criatura. Mas tem gente que é porta-voz do inferno. O diabo faz, ele espalha para todo mundo. Aí, bota no grupo aí, você viu aí? O homem matou a mulher e depois suicidou-se. Ei, você viu aí aquele filho matou o pai, matou a mãe, matou não sei quem, não sei quem. O diabo está fazendo e você está enaltecendo o que ele faz e esquecendo do que Deus está fazendo, curando, salvando, dando livramentos. Cadê que você disse? Você viu o livramento, rapaz? Olha aqui esse vídeo. O irmão ia ser assaltado, de repente a polícia chegou. Seja porta-voz do céu, não seja porta-voz do inferno. Eu não tenho que fazer crescer as obras do diabo nas pessoas, não. Eu tenho que falar de Deus. Tem crente que morre de medo de macumbeiro, de macumbeira. Por quê? Porque não está preparado. Então hoje é um culto profético. E eu estou alertando a vocês, igreja do Senhor, que para eu profetizar e acontecer, eu preciso estar na presença de Deus, eu preciso me arrepender. Eu sei que nós somos falhos, mas clamar pelo perdão de Deus, Senhor, me perdoe. Às vezes você diz para Deus, Senhor, eu não entendo porque às vezes eu ajo de maneira que te desagrada. E a palavra vai dizer que é a herança adâmica. A vida que nós somos carne e espírito, espírito, alma e corpo. Então a carne milita contra o espírito contra a carne, diz a palavra, e aquilo que nós alimentarmos mais vai vencer. Se você se alimenta mais das obras do diabo, você vai ver o diabo agindo na sua vida. É ele que vai agir na sua vida. Mas se você alimenta mais o espírito, você vai ver o agir de Deus na sua vida. A igreja está recebendo aí, porque eu recebo isso até o tutano. Eu peço muito a Deus, sabe? Digo, Deus,
gera em mim sempre, Senhor, uma vontade, sabe, incontrolável. Eu quero que seja incontrolável de ler a Tua palavra, Senhor, de saber mais de Ti. Porque o que a gente percebe é que os compromissos, as coisas deste mundo, às vezes esfriam a nossa fé. É verdade ou não é? Então nós precisamos nos alimentar mais de Deus. Aí quando você se alimenta mais de Deus e você profetiza, puf, Deus realiza. Receba essa palavra no seu coração. A melhor palavra que Deus direciona nas nossas vidas é uma palavra que nos exorta, nos chama a atenção. Tem crente que não assiste uma pregação, mas assiste 2 horas de um humorista, esses modernos agora é stand-up, contando piada imoral. Você rindo e o diabo rindo também. Oh, beleza, ele caiu, ó. Entrou na minha, peguei ele. O crente, ele tem que vigiar, porque a arma do diabo atualmente chama-se distração. Distrair você para te matar. Outro dia eu falei aqui, e vou encerrar falando isso aqui. O boi, ele tem uma força, meu irmão, é uma força, mas no matadouro ele é distraído para poder morrer. Você já viu aquele corredor por onde o boi passa para morrer? Ele não consegue se virar, ele só consegue dar ré. Mas quando ele passa, uma porta se fecha atrás, ele já encosta a traseira dele naquela porta, já não pode voltar mais. Aí as paredes são de concreto e ele não consegue se virar, então ele tem que seguir em frente. E lá na frente ele está sentindo o cheiro do resíduo daquele alimento que o gado mais gosta de comer, que é feito do algodão. Ele vai, quando ele chega lá, é colocado uma argola no nariz dele, puxada, ele baixa a cabeça, porque o resíduo está embaixo. E nos grandes frigoríficos, uma marreta pneumática bate na cabeça dele, mata ele de uma lapada só. Ele foi distraído para entrar naquele lugar. Mas quando ele estava lá no curral, ele tinha força para sair daquela situação. O crente tem força para sair da situação que o diabo está querendo colocar ele. Agora, se ele entrar no corredor da morte de Satanás, já era. Só Deus tira ele de lá. A vida é interessante, pastora. A gente trocou o touro da fazenda, pegamos 2 touros, e os irmãos foram buscar esses touros, e um desses touros ia ser sacrificado para alimentar os moradores de rua. Esse touro, quando eles tiraram ele da carretinha da fazenda para sacrificar um rapaz que faz isso aí, ele correu. Ele pulou cerca, ele fugiu, passou vários dias para ser encontrado. Eu fiquei com dó dele. Eu disse, meu Deus, é um touro Nelore. Eu disse, meu Deus, ele está fugindo da morte. Que touro valente. Conseguiu se soltar, fugir. Eu falei, não mata esse touro. Levei ele lá para a fazenda, porque eu quero a cria dele. E ele está lá até hoje. Era para ter morrido, mas está lá até hoje. Touro bonito, grande. Está lá. Você sabe o que é que eu estou querendo contar para vocês com esse exemplo? É que se você correr do pecado, Deus vai te ajudar para você permanecer vivo. Pastor Ângela. Agradar a Deus, né? A palavra nos ensina como nos portar, nos posicionar, como pedir a Deus e como estarmos agradáveis ao Senhor para recebermos aquilo que Deus tem para nós. E o pastor fala de distração, e eu quero também falar aqui de
murmuração. Muitas vezes a gente está pedindo as coisas a Deus e está murmurando em um tempo que você deveria estar agradecendo. Por quê? Porque você só consegue ver o que você ainda não alcançou. Você não consegue agradecer pelo que você já recebeu de Deus. E isso fecha a sua visão para o que está por vir, para o que Deus ainda vai fazer. Fecha a sua visão, não te fazendo contemplar em gratidão a Deus e vendo a fidelidade de Deus, até onde Deus te levou, como Deus tem te sustentado até aqui. Consequentemente, você não consegue nem ser grato pelo que Deus já fez e, através do que Deus já fez, entender que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele disse que ainda fará. Você se torna um murmurador incrédulo que desagrada a Deus de uma tal maneira que você não vai conseguir receber a sua bênção. A gente fala que Deus é bom, claro que Ele é. É tão bom que Ele é longânimo, é paciente demais com a gente. Por esses dias eu falava com o pastor e dizia: Pai do céu, como o povo de Deus deu trabalho para Moisés. Como o povo de Deus reclamou, murmurou. Como o povo de Deus despertou a ira do Senhor. E hoje em dia não é diferente não, irmãos. Diante de tantas coisas que a gente vive e contempla e recebe de Deus, a gente tem que estar grato e dizer: Senhor, até aqui o Senhor me sustentou, até aqui eu vi a Tua glória. A gente sabe que é o Senhor quem nos sustenta, e o Senhor tem nos feito caminhar para vivermos as Tuas promessas. Claro que eu creio que o Senhor vai fazer o que o Senhor disse que fará. Em Números 14, por exemplo, a gente vê um momento após os espias, chegarem, trazer o relatório da terra prometida. A gente sabe que os 10 falaram tudo que poderia assustar o povo, para o povo murmurar, contender contra Deus, ter medo e não acreditar que eles conseguiriam tomar posse da terra que Deus falara. Aí só 2, Josué e Caleb, é que traz um bom relatório. E é interessante porque no meio disso o que a gente vê eles dizendo o seguinte: bom, vocês estão dizendo que lá tem gigante. Tem. Vocês estão dizendo também, vocês reconheceram que lá realmente é a terra que Deus falou, mana, leite e mel. Vocês viram o fruto que nós trouxemos. O fruto é o fruto, Realmente tem frutos bons. E nós vamos desfrutar disso se o quê? Se o Senhor se agradar de nós. Ele nos dará, Ele nos colocará nesta terra que mana leite e mel. Aí eles dizem: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Olha aí. Eles estavam dizendo: peraí, Deus não disse que essa terra é nossa. Ele não disse que a terra mana leite e mel. Mas lá tem gigantes, certo? Mas esses gigantes são o que diante do nosso Deus? Para um povo que já vinha contemplar tanta maravilha do Senhor, tanto agir de Deus, tantas vitórias, tanto mover do céu para os conduzir sem lhes faltar nada. Era eles dizendo: oxe, por que a gente não vai acreditar que nós vamos tomar posse do que Deus disse que vai nos dar? Aleluia. Essa terra é nossa, agora Deus tem que se agradar de nós. Porque Deus vai nos dar esses inimigos como pão e a gente vai devorar eles. Nós estamos debaixo de quê? De um favor de Deus. Deus fica muito chateado. Deus fica mais do que isso, Deus fica irado, ao ponto de querer consumir o povo. Mas olha só, diante disso, o que é que Moisés faz? Diante do Senhor dizer: não, esse povo, eu estou cansado. Ei, Deus cansa. O Senhor disse: até quando esse povo vai me contrariar? O povo por muitas vezes contrariou o Senhor. E dentro da misericórdia de Deus, atendendo o pedido e a intercessão do líder Moisés, o que ele faz? Moisés, mais uma vez, ele ora, e ele ora sobre o conhecimento de Deus. Ele diz: ô Senhor, eu te rogo que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Aleluia.
Mas deixa eu te dizer, mais do que você pedir perdão ao Senhor, que seja você orando, que seja alguém intercedendo por você, não se engane não. Deus conhece, Deus sonda o coração. Ele sabe a motivação, a intenção do nosso coração. Perceba que aqui Deus diz, eu perdoo. Mas Deus sabe tanto do coração do povo, que o Senhor diz, mas esse povo murmurador não vai entrar na terra prometida. Por que Deus falou isso? É porque Deus queria perdoar e castigar ao mesmo tempo? Não, era Deus dizendo, eu vou perdoar. Eu amo demais vocês. Você está me pedindo, Moisés, eu vou perdoar a transgressão do povo mais uma vez. Agora eles não entram não. Por quê? Porque Deus conhecia e conhece os nossos corações. O povo logo em seguida, mesmo diante disso, o povo mais uma vez se rebela, desobedece. Irmãos, é uma continuidade, sabe? De se levantar contra Deus em murmuração, em incredulidade, em rebeldia. O que eu quero dizer com isso? Ele é perdoador, mas ele conhece o coração. Então se você age dessa forma o tempo todo, não é tipo, eu errei e eu não queria errar. É você errando e já pensando na próxima vez você vai errar. Deus conhece, diga, Deus, eu quero um coração tratado pelo Senhor. Eu sei que eu sou rebelde, eu sei que eu erro, Senhor, que o Senhor me perdoe, daqui a pouco lá está eu reclamando de novo, murmurando de novo, não lembrando dos seus benefícios. Eu quero então aqui te pedir, Senhor, limpa meu coração de vez. Toma o meu coração para ti, Senhor, e faz ele agradável ao Senhor. É Deus. Porque eu não quero ser esse filho, essa filha que se levanta contra o Senhor e que o Senhor, sabe, acende a sua ira contra mim. Eu quero te ser agradável. E se eu sou tão mal assim, eu não consigo, mas pelo menos eu estou reconhecendo e estou dizendo, toma meu coração e faz dele um coração que te agrada. Eu não quero ser essa pessoa que só fala, como diz a palavra, te honrando com os lábios, mas o meu coração está longe do Senhor. Te honrando agora e daqui a pouco fazendo o que não te agrada. Pregando a tua palavra e daqui a pouco desobedecendo a tua palavra. Eu sei, Deus, que eu sou falha, eu sou pecadora. Claro que a gente vai errar, mas eu estou falando de erros tão terríveis que acende a sua ira e eu não quero isso. É Deus. Eu quero te servir com todo o meu coração. Eu quero entrar na terra que o Senhor jurou que nos daria. Eu quero receber das tuas bênçãos. Eu quero viver as tuas promessas. E eu quero orar por coisas que vão glorificar o teu nome. O povo não estava nem aí para glorificar o nome do Senhor, porque se quisesse glorificar o nome do Senhor e honrar o Senhor, eles andariam em obediência e honrariam aqueles que os tinham libertado da escravidão terrível do Egito. Mas era o povo o tempo todo, eu quero voltar para o Egito, eu tô com saudade da cebola, eu tô com saudade do melão, eu tô com saudade de não sei o que. Você também tá assim? Se eu estivesse no mundo eu não passaria tanta dificuldade. Você tem certeza que você quer dizer isso? Tem gente que aceita Jesus, caminha com Jesus e daqui a pouco tá dizendo, mas quando eu estava no mundo a vida era melhor. O povo dizendo isso para Deus. Quando a gente estava no Egito, pelo menos a gente tinha carne, a gente tinha cebola. E Deus diz, vocês querem viver nessa escravidão. Vocês me trocam o Deus do maná, o Deus da providência do céu, Aleluia, por um prato de comida, por um desejo momentâneo, pelo suprimento que agora vocês comem e daqui a pouco perece. Não foi isso que Jesus disse? Os vossos pais comiam o quê? A comida que perece. A gente está falando do maná que alimenta todo dia e sustenta a nossa vida. Sabe, é você olhar o tempo todo, eu queria isso, eu queria aquilo. Será que o que Deus tem para você não é melhor? Era Deus falando de uma terra que mana leite e mel, de uma bênção, de um lugar separado por Deus, reservado por Deus, para o povo estar. E o povo com saudade de onde estava apanhando, onde estava levando chicotada, onde estava sendo humilhado, onde não era ninguém. É Deus. Por causa de quê? De migalhas, de esmolas. E Deus dizendo, eu tenho coisas tão grandes para você. Aí você não quer passar o processo para se alinhar comigo, para estar onde eu preparei para você estar. Sabe, é como hoje a gente olhar e dizer assim, Deus, eu não quero passar o processo, eu quero ir para o céu, mas eu não quero estar alinhada com o Senhor. Você quer a bênção de Deus, você quer as maravilhas do Senhor, mas não quer se alinhar. Irmãos, tem que estar alinhado com a vontade dEle. E talvez você diga, vocês falam isso, que vocês são muito santos. Não, mas a gente busca ser santo. E a palavra diz, sede santos como eu sou santo. Tem que buscar ser santo, tem que buscar fazer a vontade dEle. Não tem como a gente representar a Deus se a gente não imitar a Ele. Buscar em esforço imitar o Senhor e transmitir quem Ele é também através de nós. Sabe, o pastor falou de distrações.
E hoje é terrível essa questão da distração, tira foco, tira o nosso olhar, nos distancia de Deus. E distrações podem ser muitas coisas. Às vezes o que é distração para você não é para mim. Em Atos 20, a gente vê um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela. Ele adormeceu, irmãos, profundamente. Quando? Ouvindo um longo discurso de Paulo. Foi vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, Paulo vai lá e ressuscita. Por quê? Porque ele estava morto. O que isso quer dizer? Que tem janelinhas que se abrem. Tome isso para qualquer coisa que você possa estar observando, que pode te levar à morte espiritual, que tira a tua visão, que tira o teu interesse, que tira o teu foco. Então, se você percebe que essa janelinha que está te distraindo, seja que essa janelinha possa ser uma amizade, ou que essa janelinha possa ser a internet, ou que essa janelinha é um bate-papo com alguém no WhatsApp, ou essa janelinha são coisas que você está abrindo na internet, meu filho, fecha essa janelinha, para você não morrer espiritualmente. Foca em Jesus. Deus. Foca no Senhor. Porque o Senhor nos sustenta. E todas as vezes que a gente se distrai, acredite, a gente adormece espiritualmente. É assim. Quando você percebe, você já está num sono profundo. Eita, para acordar é só a misericórdia de Deus, para nos levantar e muitas vezes nos ressuscitar da morte espiritual. Deus nos ama demais, irmãos. Deus é paciente demais com a gente. Eu vinha conversando ontem com meu irmão na viagem, a gente conversou muito sobre as coisas de Deus. Eu jamais, Jesus é paciente demais com a gente. Ele disse, demais, porque se fosse eu conversando com ele, a gente meditando sobre muitas coisas. Então, eu disse, Ângela, a gente passando, pastor, pelo caminho, né? A caminho de Natal, e algumas cidadezinhas, inclusive uma delas tem uma estátua gigante de uma santa lá. Eu disse, mas Deus é muito paciente, né? Não, ele diz demais. Aí eu disse, porque se eu, Ângela, fosse Deus, aí antes que eu terminasse, ele dizia, eu faria, sabe o que, Ângela? Eu espedaçava e um raio tão forte que ia sair só as faísquinhas dessa estátua, ninguém ia ver nem os cacos dela. Eu disse, exatamente, você entende como Deus é paciente? Porque a gente no nosso olhar e vocês não sabem que eu sou Deus? Vocês têm que se voltar para mim, dar glória para mim. Mas Deus é paciente, ele dizendo, olha, se voltem para mim, adorem a mim, creiam em mim, busquem a mim, se sustentem através de mim. Irmãos, agora ele ama demais, e é por isso que o Senhor está entregando esta palavra hoje. E deixa eu te dizer uma coisa, para fechar, nós estamos numa sexta-feira profética, e sempre que nós vamos fazer algo para o Senhor, orar pedindo algo para Deus, e nós sabemos, a gente pede a vontade de quem? É dele. A gente crê e a vontade de quem? É dele. A gente sabe que ele pode, ora, profetiza, e a vontade de quem? É dele. O que é que se cumpre a minha e a sua vontade? Nunca, jamais. É a vontade de Deus, porque ele faz o que lhe apraz, dentro do seu propósito. Por isso ele faz no seu tempo. E aí quando eu peço a Deus, eu clamo a Deus, eu profetizo em nome de Jesus, tudo o que eu estou fazendo, qual é a motivação do meu coração? Senhor, isso vai glorificar o teu nome. Aleluia. Isso vai glorificar o teu nome, Senhor. Isso vai glorificar o teu nome, ó Pai. Isso vai trazer honras e glória para o Senhor. Se você está aí precisando de algo tão tremendo, e Deus sabe que é a sua necessidade, que você precisa de uma ação do céu, para algo que você está necessitando, seja em que área da sua vida for, e se você está querendo isso para mostrar para alguém que você pode, que isso ou que aquilo, não. Muda essa oração. Quem sou eu, Deus? Ana fez um voto com o Senhor, e o voto de Ana foi, mostra para Penina que o Senhor é na minha vida. Mostra para Penina que tu és o Deus da vida. Se ela tem filhos, o Senhor me dá também. Mostra para Penina que eu tenho chorado, tenho lamentado, venho aqui orar e o Senhor vai atender minha oração. Não. Ana ora, faz um voto, e o voto é para que o nome do Senhor seja glorificado. Ela pega o sonho dela e entrega para o propósito de Deus. Por isso vem Samuel, um marco na história de Israel, em um tempo de transição. Então preste atenção como é que você está orando. Tem hora que a gente tem que mudar nossa oração. Senhor, eu sei que eu estou pedindo para isso, o Senhor sabe que eu gostaria que fosse assim, mas eu quero, Senhor, que isso glorifique o teu nome. Estava falando para o pastor agora há pouco, eu disse, pai, saí de casa, já vivi um milagre hoje. Aí, deixa eu te dizer, hoje é dia de milagre.
Aleluia. Toma posse aí, você crê? Marca aí hoje, dia 19 de abril de 2024. Diga, hoje é dia de milagre. Hoje é um dia propício, um dia perfeito para eu viver milagre. E foram fazer um serviço lá em casa e quando saíram, o carro do rapaz deu problema. Eu disse, ô Jesus, tua serva, o pessoal veio aqui para ter prejuízo? Não, Senhor. Fui lá, perguntei, e a moça com o rapaz disse, não, é porque de vez em quando ele dá problema, o carro dá problema, aí abriram lá o capô, não sei o que, não sei o que. Eu disse, mas vocês sabem já o que é? Não, a gente não sabe, a gente leva na mecânica e nunca resolve, não sei o que, não sei o que. Aí eu, Jesus, me dá aqui a ousadia, confiança no Senhor. Eu, pá, a mão no motor. Deus, Tu és poderoso. Eu te peço em nome de Jesus, entra com a Tua providência, Senhor. Este carro é um instrumento de trabalho dos Teus filhos. Opera aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. A moça ficou olhando. Aí eu disse, vocês querem empurrar? Você acha que se empurrar pega? Ela disse, às vezes não. Eu disse, vou chamar aqui, vamos empurrar. Antes da gente empurrar, o rapaz entra no carro e dá na chave. Quis pegar. Eu disse, oh Deus, mostra que Tu és Deus, para despertar neles o conhecimento do Senhor, a busca para viver milagres no Senhor. Aleluia. Aí na segunda, eita glória, funcionou. Eu disse, oh meu Deus é grande. Aí a moça olhou para mim e disse, foi a oração. Eu disse, foi mesmo. Por que era isso? Porque era para minha glória? Não, era porque, Senhor, mostra para eles que Tu és grande, para que eles sejam despertados para Te buscar, para confiar no Senhor. Entende, irmãos? Então assim, em tudo que a gente vai fazer é para buscar a glória de Deus, porque isso agrada ao Senhor. Eu não sei o que você está precisando, mas deixa eu te dizer, tudo que você está precisando você pode ter em Deus. E talvez dentro do que o pastor respondeu, você dizendo, e se eu profetizar e não der certo? E se eu profetizar, Deus deixou de ter poder? Deus deixou de ter poder? A mão do Senhor foi encurtada porventura? Ele deixou de fazer? Ele deixou de operar nas maravilhas dele? O firmamento mostra a glória dele. As estrelas continuam atendendo a ele quando ele as chama. Eu estava assistindo um seriado interessante, pastor, com o Benjamin, meu pequeno. O nome do seriadozinho, Sheldon. É um jovenzinho muito inteligente, muito avançado na escola. Então ele estuda com adolescente já enquanto ele ainda é criança. E eu achei interessante um episódio, porque na história ele não acredita em Deus. E a mãe dele serve ao Senhor e serve no serviço da igreja. E teve, em um momento de um luto, a mãe dele fica incrédula. Ela começa a entrar numa crise espiritual. E nessa crise o jovenzinho começa a perceber que a mãe deixa de orar, que todas as vezes que ela ia para a refeição ela agradecia, agora ela já não agradece mais. E ele fica perturbado com aquela mudança na mãe dele. E ele vai conversar com ela, e na conversa ela diz, por que você está tão preocupado? Você não acredita em Deus, por que você está tão preocupado? Aí ele diz, eu não acredito, mas a senhora acredita. E aí ele, dentro do conhecimento dele, que é um menino inteligente demais, ele começa a explicar pela ciência que ele conhece, que ele acredita, e diz assim, olha para o céu, mãe. Você sabia que tudo é muito encaixado? Que por milésimos de segundos poderia haver uma explosão. E ele começa a explicar, pastor, a conexão das coisas, sabe? Das estrelas, da lua, sabe? Tudo tão perfeito, tudo tão, sabe? Perfeitamente, minimamente, detalhadamente, cronometrado. Ele diz, não tem como não existir algo tão poderoso para segurar tudo isso. E ela ali volta, né? Na sua fé por conta do entendimento do filho, dizendo, bom, eu acredito na ciência, mas nem a ciência consegue explicar isso. Então, tem que ter esse Deus para organizar tudo isso. Porque, irmãos, se Deus é grande demais, como é que você vai duvidar? Eu vim de Natal e vim do neblina, eu disse, Deus do céu, Tu és poderoso demais. Porque o homem não consegue controlar nada que só o Senhor consegue controlar. Verdade. Existe alguma forma de parar a chuva? Existe alguma forma de controlar o calor do sol? De dar ordem, entra agora ou entra depois?
Existe alguma invenção humana que consiga minimizar a força de uma tempestade? Esse é o nosso Deus. Ele é. Sabe, a gente fala ele foi. Na verdade ele é, porque no passado ele é, no presente ele é, no futuro ele é. Ele é porque ele é eterno. Por isso ele diz eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. A gente tem que temer e tremer na presença dele, adorar a ele, louvar, porque nós temos a presença dele. Nós temos a presença dele em nós, através do teu Santo Espírito. A gente fala com ele, o dono do universo, o controlador de tudo, irmãos. Oh, Jesus. Então como é que você está aí hoje? Diga, Deus, eu quero me alinhar. Eu oro muito assim, eu disse, Senhor, eu quero ficar alinhada com a tua vontade. Por esses dias eu tenho conversado muito com Deus sobre isso. Senhor, eu sei que eu ainda não estou nem de longe como o Senhor quer que eu esteja, mas o Senhor tem liberdade para atuar em mim. Eu quero estar muito alinhada com o que o Senhor quer, com a maneira que o Senhor quer que eu faça, que eu haja, que eu fale, que eu vá, que eu fique. Me ajuda, Deus. Eu não consigo não. Me ajuda. Quero que a minha vida reflita a tua glória. Aleluia. Mais do que qualquer coisa desta terra, eu quero que, sabe, Senhor, eu deixe um rastro de unção do teu poder, da tua graça, do teu favor. Que eu olhe muito, muito, muito para as coisas do alto. Porque quando eu olho muito, muito, muito para as coisas do alto, eu estou tão focada que quando as coisas daqui da terra, sabe, querem nos deixar apreensivos, você lembra das coisas do alto e lembra do grande que está cuidando de tudo, e você diz, o que é isso aqui para Jesus? Está totalmente entregue a Ele, confiando nele, sabendo que a vontade dele sempre é melhor e maior do que tudo que a gente possa querer e desejar. É verdade. Então, que Deus te abençoe em Cristo neste dia, que este momento em que o Senhor nos conduziu para isso, porque é para nós também, seja, não é só algo que te impacte nesta hora, mas que o impacto desta hora promova na sua caminhada, sabe, um momento tão lindo de buscar e fazer a vontade de Deus, que não é para depois, você já vai ver os frutos para a glória do Senhor. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Depois dessa palavra forte, nós vamos trazer a pastora Márcia Morgana cantando Notícias do Céu. Notícias de que... Notícias do céu, trouxestes pra mim. Um anjo veio aqui, avistei Gabriel.